Para quem não conhece a SET, nós estamos no mercado há mais de 10 anos ajudando nossos clientes com soluções de segurança, inovação, produtividade e suporte técnico, a fim de fornecer as empresas, a fim de fortalecer as empresas na constante transformação digital por meio da tecnologia, buscando ferramentas inovadoras como a que vamos falar hoje. Junto comigo nesse webinar aqui do time da SET, está nosso especialista de cibersegurança, o Lúcio Feliciano, que atua diretamente com o produto que iremos falar hoje. Lúcio, muito bom dia e eu passo a bola para você, meu amigo. Bom dia, Beto, tudo bom? Bom dia a todos. Igual o Beto falou, sou o Lúcio Feliciano, tenho experiência aí alguns anos na área de tecnologia. Comecei atuando a princípio como professor técnico, né? E depois como suporte de TI. E atualmente estou aqui na SET como analista de infraestrutura e cibersegurança. E aí, dentro das minhas formações e conhecimentos, tenho aí formação contra crimes cibernéticos, Cisco, Acronis, e atualmente estou me especializando e aprofundando com as tecnologias e com a Fortinet, ao qual já tenho finalizado o NSE 1, 2 e 3, e aí estou em busca do NSE 4, ao qual já fiz aí o Self-Study, que é uma plataforma de estudo para parceiros dentro da Fortinet. Acho que ficou mudo, Lúcio. Eu vou transferir aqui para a apresentação para ele, pessoal, um minutinho só. Só um minutinho, pessoal, o Lúcio tentando compartilhar a tela dele aqui. A tela dele a gente está vendo. Pronto, pessoal, desculpa aí. Então, continuando, falando um pouco sobre a Fortinet. Fortinet é uma empresa que desenvolve aí ferramentas de segurança de dados e gestão de infraestrutura de redes e segurança, né? Então, criando e comercializando softwares, produtos e serviços de proteção, ao qual o grande carro-chefe aí, o Firewall FortiGate, né? Antivírus e segurança de dispositivos e prevenção de invasão. E principalmente aí o que nós vamos falar hoje, que é o FortiGate VM, que nós temos aí hospedado em Azure, né? Ele tem para outras clouds, então AWS e também para Google Cloud Platform. E passa para mim, Beto, por favor. Agora eu passo a bola, né, para o Rafael, para o Daniel, que são especialistas também em Fortinet, trabalham com a Fortinet junto com a ScanSource. E é isso, meus amigos, podem compartilhar e seguir. Beleza, obrigado, Lúcio. Obrigado, Zé Roberto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, está aparecendo aqui. Ainda não como apresentação, mas está aparecendo aqui. Está aparecendo sua tela do PPT. Agora sim. Maravilha. Beleza. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Como o Lúcio comentou, né, sou o Rafael Venâncio, trabalho junto com o Daniel Romil. Nós somos os responsáveis aí pela área de cloud da Fortinet na América Latina. E a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês de como elevar o nível de proteção em nuvem. Eu vou fazer essa primeira parte da apresentação, depois eu passo a bola para o Daniel
para ele dar continuidade. Antes de falar, né, de segurança em nuvem, é importante a gente entender as tendências, o que tem levado a essa aceleração do consumo de cloud, essa aceleração da migração de muitos workloads e aplicações para a nuvem. Primeiro que 74% das empresas planejam permanecer com os colaboradores em trabalho remoto, mesmo aí chegando o fim da pandemia, né, com a melhora dos índices da pandemia, a grande maioria das empresas pretende manter seus colaboradores trabalhando de casa ou no modelo híbrido, né? 92% das empresas já possuem uma estratégia multi-cloud hoje, né? E 82% tem uma estratégia de cloud híbrida. O que é isso? Você vai continuar tendo parte do seu ambiente on-premise, mas você também vai consumir a nuvem. É o que a gente chama de híbrido. Então, essa já é a realidade da maioria das empresas. Um outro ponto que ficou muito evidente na pandemia é a necessidade de trabalhar de qualquer dispositivo, né? Os colaboradores hoje, eles não querem ter obrigação de, só posso acessar da minha máquina corporativa. Não, eu estou em casa, eu quero acessar do meu celular, eu quero acessar do computador pessoal. Então, essa necessidade de trabalhar e de acessar o ambiente das empresas a partir de qualquer dispositivo também ficou ainda mais evidente. E acessar, né, muitas vezes de maneira remota, de um dispositivo pessoal, essas aplicações já estão em nuvem, né? Então, são tendências aí que a gente vê muito clara que estão impulsionando ainda mais a adoção da nuvem. E a gente vê isso no relatório do IDC, né? Esse é o relatório desse ano do IDC, onde ele mostra do total de investimento das empresas, como é que está dividido, né? Então, a gente tem essa cor roxa aí de cima, que do total investido das empresas em TI, né, a gente vê que em torno de 40% aí, em 2021, já foi em nuvem pública. A gente tem o azul escuro, que é o total de investimento em TI tradicional, ou seja, on-premise hardware, e a gente tem nuvem privada, que é o azul claro, fica mais ou menos flat ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para esse ano, já estamos no final, mas a gente vê que do total de investimento das empresas, houve um equilíbrio entre investimento em nuvem pública e investimento em TI tradicional. Quando a gente olha para o ano que vem, a gente já percebe que do total de investimento, a maior parcela, a maior parte já será em nuvem pública, né? E com a diminuição da TI tradicional. Então, está muito claro para a gente que é necessário realmente pensar em segurança desse ambiente de cloud ou multi-cloud com mais cuidado, com mais carinho e ir a um outro nível de proteção, né? Aquela proteção inicial, ou muitas empresas, né, migraram de maneira emergencial na pandemia, usando soluções nativas, por exemplo, do provedor, soluções muito básicas, mas por uma situação, né, de emergencial, de temporário, aquilo era aceitável. Hoje não é mais aceitável, né? Você ter um nível de proteção muito menor no ambiente de cloud do que você tem no seu ambiente on-premise. Então, por que esse aumento do consumo de cloud tem acontecido, né? Pela necessidade de transformação. Antes, você tinha os colaboradores, podiam estar em casa, no escritório ou nas filiais, eles acessavam as aplicações corporativas que, em sua grande maioria, estavam no data center. Hoje, você tem esses colaboradores também distribuídos, como a gente viu muitas vezes acessando já de dispositivos pessoais, né? Acessando essas aplicações que não estão mais só no data center. Muitas delas já estão na nuvem. Então, é um acesso direto. Obviamente, isso traz facilidade, traz flexibilidade, mas também traz várias novas ameaças para esse ambiente. E por isso, né, que qualquer pesquisa que a gente busque aí, ou que a gente leia, a segurança é sempre a maior preocupação dos clientes, né? Sempre está em primeiro lugar. Essa pesquisa específica é uma pesquisa da Flexera, do final do ano passado, onde diz que a segurança é o maior desafio para as empresas para 81% dos entrevistados, ou seja, a maioria esmagadora das empresas tem
como a maior preocupação segurança. Mas o que especificamente em segurança, né? O item que teve o maior destaque, o maior número de respostas, com 67% das respostas, é a configuração incorreta da plataforma de nuvem, ou o setup incorreto. Isso, pessoal, é bem diferente do ambiente on-premise, né? No ambiente on-premise, lá no seu data center, você tinha o controle total do seu ambiente, né? Na nuvem, também é importante entender como está a sua plataforma de nuvem, que tipo de configurações estão sendo feitas, de alterações que estão ali. Então, essa é a preocupação número 1 dentro de segurança que as empresas têm. A segunda maior preocupação, quando a gente fala em segurança, é com vazamento de dados sensíveis, né? A gente sabe que cada vez mais as empresas trabalham com dados pessoais, cartões de crédito, CPF, RG, ou mesmo dados sensíveis da própria empresa, né? De faturamento, o RH. Então, esses vazamentos de dados é super crítico também. E aí depois vem acesso não autorizado, a proteção das APIs, né, das interfaces, compartilhamento externo, enfim, tem várias outras preocupações aí, mas eu queria destacar principalmente essas duas preocupações aqui que as empresas têm como as maiores. E por que que isso acontece, né? Então a gente tem que entender que em nuvem a gente tem uma superfície de ataque maior, né? Antes você tinha que proteger seus colaboradores, a grande maioria das vezes estavam dentro do escritório, acessando essas aplicações de dispositivos corporativos, acessando o data center. Agora você tem esses colaboradores de qualquer lugar, acessando de qualquer dispositivo, e essas aplicações, esses workloads que estão em nuvem ou multinuvem. Então você tem uma superfície de ataque maior, você tem essa plataforma de nuvem, ou das nuvens, que até então não existiam. Você tem ameaças cada vez mais sofisticadas, ataques novos, ataques de dia zero. Então os ataques também estão evoluindo e vão mudando com o tempo. Isso tudo, a gente tem um ecossistema muito mais complexo, né? Se já era difícil eu manter a segurança do meu data center, do meu ambiente on-premise, agora eu ainda tenho todo esse cenário de nuvem, de cloud, de os colaboradores trabalhando a partir de um café ou de qualquer lugar. E, sem dúvida nenhuma, toda a parte de compliance, né? LGPD entrou em vigor há pouco no Brasil e cada segmento, cada vertical também tem os seus compliance que precisam seguir, a área da saúde com RIPA, financeiro PCI. Então, ainda tem toda essa parte de compliance que a gente precisa se preocupar. E um outro ponto que é importante quando a gente fala em superfície de ataque maior é com a visibilidade, né? A gente sabe que a visibilidade no ambiente de segurança é super crítico, né? Tanto para a gente proteger como remediar ou tomar uma ação, dado que um ataque tenha sido iniciado, né? Mas no ambiente de cloud, essa visibilidade é limitada, né? Eu não consigo ter a mesma visibilidade fim a fim similar ao que eu tinha ou que eu tenho no meu ambiente on-premise, no meu data center, né? Isso chegou ao ponto que o FBI, né, que é um órgão, uma agência governamental americana, da qual a CISA faz parte, eles perceberam uma migração dos ataques do ambiente on-premise para a nuvem. Né? Eles perceberam que um aumento muito significativo da quantidade de ataques em nuvem se comparado aos ataques on-premise. Então, é um dado bem relevante esse, e importante entender, né? Por que isso tem acontecido? Por que essa migração no perfil do ataque? Muito por conta dessa visibilidade. Né? Eu sei que a empresa vai demorar mais para identificar esse ataque. Se ela demora mais para identificar o ataque, ela vai demorar mais também para tomar uma ação, para tentar bloquear esse ataque, para tentar fazer algum workaround aí de proteção. Então, os atacantes preferem seguir por esse caminho. E por que essa visibilidade é limitada e muitas vezes a segurança é confusa? Imagina eu usar produtos pontuais em cada um dos meus ambientes. Ou seja,
Se eu estou na nuvem A, eu vou usar o firewall nativo da nuvem A, o WAF nativo. Se eu estou na nuvem B, eu vou usar um outro firewall, que é o nativo. No meu ambiente on-premise, eu tenho outras soluções de terceiros. Ou seja, começa a ficar uma colcha de retalhos, começa a ficar uma salada, tudo isso, né? Um monte de produto pontual de segurança e uma solução que não conversa com a outra, não se falam entre si. E, além disso, como é que eu faço para orquestrar, para automatizar todo esse meu ambiente? Né? Então, é exatamente isso que a Fortinet prega, né? Que a gente tem as soluções da Fortinet, independente de qual nuvem, também no ambiente on-premise, porque a gente tem o conceito do Security Fabric. O que é isso? Todas as soluções Fortinet falam entre si, elas se conversam. Então, eu consigo, além de trocar informações do que está acontecendo na nuvem A para a nuvem B e o meu ambiente on-premise, eu consigo orquestrar, eu consigo automatizar todo o meu ambiente híbrido ou multi-cloud. Se eu vou trocar a regra de um firewall na nuvem A, eu posso trocar a regra daquele firewall on-premise, se fizer sentido. Se eu vou aplicar um patch no WAF que está na nuvem B, eu posso aplicar o mesmo patch no meu WAF que está on-premise. Ou seja, essa inteligência e essa visibilidade única permitem uma postura única de segurança para o meu ambiente híbrido ou multi-cloud. A gente vai dar alguns exemplos mais para frente. E quais são, então, outras tendências, né, que influenciam em segurança em nuvem? A gente sabe que a grande maioria das empresas já saiu daquele modelo tradicional, onde tinha um data center ou vários data centers, para o modelo, né, multi-cloud ou híbrido, né, a grande maioria consumindo nuvem. Então, é importante entender que agora eu preciso ter o mesmo nível de proteção no meu ambiente cloud ou multi-cloud que eu tinha no tradicional, que eu tinha no meu data center. O segundo ponto é que só a segmentação já não é mais eficiente. A gente já sabe só segmentar o ambiente não vai ser totalmente suficiente. Eu preciso pensar em prevenção de ameaças. Como eu faço para me proteger dessas ameaças? Terceiro ponto é que a gente também vê muito claramente que esses produtos ou serviços pontuais não são eficientes, exatamente porque eu estava falando antes. Um produto não fala com o outro. Eu não sei o que está acontecendo do lado. Aí eu tenho que fazer isso tudo de forma manual. Ou eu tenho que botar uma outra solução para integrar esses logs, para coletar esse monte de log e ficar tratando. Isso é muito custoso, tanto financeiramente quanto em tempo. Né? Então, a gente percebe também uma tendência muito clara de consolidação. Eu preciso consolidar as soluções, eu preciso consolidar tudo que for possível para eu ter uma gestão melhor, uma orquestração de segurança desse ambiente que é cada vez mais complexo. E aí a gente também percebe, como quarta tendência, né, a automação, né, a orquestração desse ambiente, sair do manual para automatizar. Mas é importante ter também muito claro, ter em mente o que eu estou automatizando, né? O Daniel sempre fala isso, que é importante a gente não automatizar o caos. Se eu tenho um ambiente que está caótico, que está complexo, que eu tenho uma série de problemas, se eu automatizar esse ambiente, eu estou automatizando o caos. Então, é importante saber o que eu estou automatizando, né? O que eu estou orquestrando. E aí, existem perfis de maturidade por cliente, né? Tem um cliente lá que é empresas que são então estágios iniciais na adoção da nuvem, empresas em estágios intermediários na adoção de nuvem e empresas já em estágios avançados na adoção de cloud. E aí a segurança, o tópico segurança, né? A importância dele para cada perfil de empresa vai mudando. Mas a gente percebe, conforme a empresa vai aumentando o consumo, vai aumentando a sua maturidade, né, ele sai de um inicial para intermediário e depois para avançada, a importância da segurança sobe muito. Então, para uma empresa que está começando a sua adoção de cloud, a segurança está lá em quarto lugar, 76%. Quando a gente vai já para o intermediário, a segurança já salta para o segundo lugar, com 86%. E é exatamente isso que a gente tem visto, né, aqui no Brasil e na América Latina com os clientes. Muitos clientes foram para a nuvem e agora que eles já estão consumindo mais, eles já não são mais iniciantes, né, já são intermediários,
eles começam a se preocupar com segurança, se preocupar cada vez mais, né? E vir buscar ajuda, entender o que pode ser feito para elevar esse nível de proteção. Então, esse estudo da Flexera vai muito de encontro com o que a gente vê na prática dos clientes, né? Eu preciso migrar, eu preciso ir, e depois, opa, eu preciso melhorar minha segurança, né? Eu não tenho o mesmo nível de proteção na nuvem que eu tinha no meu ambiente on-premise, então eu preciso elevar. Então, a gente tem visto muito isso acontecer. E quando a gente fala de segurança em nuvem, é sempre importante a gente voltar num assunto que pode ser básico, pode ser batido para alguns, mas eu tenho certeza que é importante todos revisitarem, né? Que é o modelo de responsabilidade compartilhada. O provedor de nuvem vai me garantir a responsabilidade do ambiente? Se for a segurança física, a segurança da nuvem, sim, a responsabilidade é do provedor, seja ele qual for. Quando a gente fala de segurança na nuvem, do que está dentro da nuvem, né, sejam das aplicações, o gerenciamento, a rede, controle de acesso, os dados que estão ali dentro da nuvem, continuam sendo responsabilidade do cliente. Nem todo mundo tem isso claro, então eu sempre gosto de mostrar esse slide, voltar nesse ponto, que é exatamente aqui onde o portfólio da Fortinet vai encaixar. Né? Em tudo que é segurança na nuvem, tudo que é responsabilidade do cliente, aqui encaixa o portfólio da Fortinet, para fazer o controle de acesso, a proteção desse ambiente, dar visibilidade, né? Garantir o compliance. Então, tudo isso a gente consegue ajudar vocês. E um outro desafio também que existe quando a gente fala de segurança em nuvem é quem é o responsável por segurança na nuvem pública. Quando a gente olha esse relatório da CSA, apenas 35% das empresas têm uma equipe dedicada à segurança de cloud, segurança de operação. Todas as outras 65% das empresas não tem um time dedicado, não tem uma equipe específica para ser responsável pela segurança da nuvem. É uma equipe que olha alguma outra coisa, tem algum outro objetivo principal e também cuida da segurança em nuvem. Então, isso também dificulta para que a gente, como fornecedor, né, como provedor de segurança, consiga falar, endereçar as pessoas corretas, os times corretos dentro das empresas. E muitas vezes é uma mescla, né? São vários times desses que compartilham a responsabilidade da segurança do ambiente de cloud. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Bom, então, qual é a visão, qual é a estratégia de segurança em nuvem da Fortinet? Primeiro que a gente entende que os clientes estão em momentos distintos nessa jornada para a nuvem. Né? Tem clientes já consumindo uma nuvem, outros consumindo mais de uma, tem clientes que ainda mantêm o seu data center, tem clientes consumindo como SaaS, mas independente do momento que o cliente esteja nessa jornada para a nuvem, a gente tem que pensar em segurança em 3 pilares. Primeiro pilar, segurança de rede. Né? Eu preciso fazer a segurança da minha rede dentro da nuvem, e cada nuvem vai ter a sua particularidade. Aí entra principalmente o Next Generation Firewall, que é o nosso FortiGate, e a parte de conectividade também com SD-WAN. Segundo pilar, segurança da plataforma. Eu preciso entender o que está acontecendo, o que está configurado na minha plataforma de nuvem. Quem está acessando, que tipo de configurações estão sendo feitas, que tipo de mudanças estão ocorrendo ali, como é que estão os meus workloads no meu ambiente de cloud. Então, segurança da plataforma é o segundo pilar. E o terceiro pilar é a segurança da aplicação. A gente sabe da importância das aplicações, a aplicação cada vez mais, né, é o cérebro e o coração das empresas, independente da vertical. Então, proteger tudo que chega na aplicação, tanto ataques conhecidos quanto os novos ataques, e também proteger tudo que está saindo da aplicação. A aplicação pode estar corrompida e respondendo a algo indevido. Né? Então, é importante proteger não só o que chega, mas também tudo que sai dessa aplicação. E aí a gente entende que com esses 3 pilares, com essa estratégia de proteção de 3 pilares, a gente consegue sim elevar muito o nível de proteção do ambiente cloud ou multi-cloud. E para isso,
já que eu estou falando do ambiente de multi-cloud, eu preciso ter uma integração nativa com todos os provedores de nuvem pública e privada. E a Fortinet tem essa integração com todos os provedores de nuvem pública, né? Aí não vou explicar um a um, mas só para mostrar, para vocês terem uma ideia da quantidade de integrações nativas que a gente possui com cada um desses provedores. Pessoal, alguma pergunta até aqui, antes da gente entrar nos casos de uso, nos principais casos de uso que a gente vê na América Latina? Já estamos escutando? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se no chat aí eu estava apresentando, eu não conseguia ver o chat. Mas se alguém quiser abrir o microfone também e perguntar, fiquem à vontade. Bom, então podemos seguir. O Daniel vai dar sequência aqui na apresentação, falando dos principais casos de uso que a gente tem visto na América Latina. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Podem colocar tanto no chat, quanto abrir o microfone aqui, levanta a mão e a gente vai organizando. Daniel, pode seguir então, por favor. Obrigado, Rafael. Bom, bom dia a todos. Dando seguimento aqui, a ideia é passar um pouquinho para vocês de algumas ideias baseadas no que a gente tem visto, né, de cenários de necessidades dos clientes da América Latina, como o Rafael mencionou, e é uma visão que a gente costuma passar justamente para evitar dedicar muito tempo falando de produtos específicos em nuvem. Acho que ficou claro aí pela explanação do Rafael, que não é importante só a gente falar do produto A, do produto B, mas a gente ter realmente uma proteção, uma estratégia de cobertura de toda a superfície de ataque, né? Então é importante não só colocar esforços, investimentos e atenção, por exemplo, em camada de rede, e não dar o mesmo nível de atenção em camada de aplicação ou em camada de plataforma. Então, a ideia é trazer aqui os principais cenários para que vocês entendam que a importância de cobrir, né, toda essa superfície de ataque que é aberta em cloud, né? Você ficou mudo, Daniel. Daniel? Não, perfeito, já voltou aqui. E a gente selecionou aqui nos três pilares que o Rafael mencionou, né? Alguns casos de uso para, não são todos que a gente vai falar aqui, tem vários, né? Mas estou tentando mudar o slide aqui, ele está colocando mute, desculpa, pessoal. Não, tranquilo. Então, iniciando aqui o primeiro, né? Que é o mais comum, como o Rafael mencionou, o uso de Next Generation Firewall, justamente no perfil de clientes que buscam não só fazer uma segmentação ou seguir, né, as arquiteturas, né, que são comuns em nuvem de segmentação, né, mas realmente buscar entender e elevar o nível de maturidade, elevar o nível de proteção e visibilidade, buscando, lógico, sim, uma proteção de rede, mas fazendo isso de uma forma bastante ampla, né? Não só a segmentação ou a autorização de tráfego, olha, de tal segmento para tal segmento eu posso ter tal tráfego ou não, né? Mas olhar também com a visão de ameaças, né? Entendendo aí em camada 7, né? Fazendo a inspeção em camada 7 que a gente fala, né? Olhando potenciais ataques que chegam através da rede, né, evitando uma intrusão, malwares que são conhecidos, malwares que são desconhecidos, que chegam, por exemplo, num payload ativo que vai dentro de um documento, né, fazendo a proteção das URLs, sejam um ambiente ali de usuário que você possa ter através de um acesso, né, de VPN, por exemplo, concentrando ali no ambiente de cloud. Então, esse elemento FortiGate ele pode ser usado de uma forma muito, muito versátil, né? E simplificar também essa arquitetura, porque quando você consegue montar algo semelhante usando, às vezes, as ferramentas do próprio provedor, você precisa contratar vários serviços, né? Por exemplo, colocar um load balancer para fazer a inspeção SSL do tráfego que está entrando, né, no ambiente, né, que é tão importante. Então, como é que você vai fazer uma prevenção de ameaça num tráfego que está encriptado?
né? Então, coisas simples como essa, quando você começa a contratar de forma isolada dentro do provedor, você tem dois fenômenos, né? Justamente a complexidade, né, e a dificuldade de gerenciamento disso começa a ficar exponencialmente mais difícil, né? E também a questão de custo, né? Tem muito custo escondido nesse tipo de situação, né? Você vai contratando e começa a ver que uma solução que seria consolidada, né, que já faz tudo, e uma solução que é testada, né, de mercado, como é o caso do FortiGate e Fortinet, acaba sendo mais vantajosa sobre todos esses aspectos operacionais. Sim, a gente consegue integrar nas principais arquiteturas, nós temos arquiteturas de referência, né? Então, o que a gente costuma mostrar realmente é que existem opções, né? Por exemplo, utilizar todas essas soluções dentro de um Security Hub, né? De um Service Hub dentro do ambiente de cloud. Vou falar um pouco mais das integrações, o Rafael já falou, mostrou um pouco a matriz, a gente tem integração com todos esses serviços de cloud mencionados, com os principais provedores, e também a questão da gerência, a capacidade de você não só gerenciar a partir de um único ponto, né? Por exemplo, com um FortiManager, um FortiAnalyzer, mas você fazer isso também em várias nuvens, né? Então você conseguir a mesma solução, configurada da mesma maneira, até de forma centralizada, ser aplicado a todos os ambientes de cloud. E é comum hoje os clientes terem mais de uma nuvem, né? Em média, o pessoal fala aí de 2,6 nuvens, né? Que os clientes têm, né? É uma média realmente, mas considerando que não só mais do que uma nuvem, mas também é um ambiente on-premise, fica muito complexo você gerenciar soluções pontuais em cada um desses ambientes. Então faz sentido você usar uma solução como o nosso Next Generation Firewall para fazer a proteção de rede e a conectividade segura com todos esses ambientes, né? E aí, linkando com esse aspecto de conectividade segura, a gente pode ativar também dentro do FortiGate a função de SD-WAN, né? É uma função nativa, né, dentro da solução FortiGate e que permite, né, por exemplo, você ter políticas interessantes entre, vamos dizer assim, data centers, né, entre regiões do mesmo provedor, você colocar uma conectividade segura baseada em SLA, né, onde você consegue setar ali disponibilidade, latência, da forma como você precisa para cada tipo de aplicação. E outra, para que você consiga fazer isso de forma adequada, você precisa ter visibilidade das aplicações. Vejam como é interessante essa integração do Next Generation Firewall com o SD-WAN, né? Então, são duas soluções onde o FortiGate tem isso integrado, né? E são duas soluções que estão muito bem posicionadas nos quadrantes do Gartner, né? Então, o FortiGate ele está como líder do Gartner em segurança, né? Firewall, né? E também na parte de SD-WAN, de One Edge, né? Então, são duas funções muito integradas ali que fazem sentido e cada vez mais começam a ser demandadas pelo mercado. Então, por exemplo, não faz sentido se você tiver uma aplicação, por exemplo, na nuvem do provider one, né? Provider número 1 aqui, consultando um banco de dados que está no Cloud Provider 3, passando por uma inspeção de segurança no data center. Não faz sentido isso. Por quê? A latência é muito maior, né? E os serviços muitas vezes podem ficar indisponíveis nessa rota. Então, o que é importante aqui? Colocando o FortiGate nas bordas aqui, interligando até com o data center, você tem a possibilidade de estabelecer rotas alternativas, de você ter um SLA por tipo de aplicação, decidir qual a melhor rota, e claro, ter toda a questão de redução de custos associadas a isso, né? Não só por custos de conexão dedicada, né? Que você consegue usar as opções que você tem mais flexíveis ou mais baratas, né? Mas também fazer isso de acordo com uma estratégia, né? E uma coisa interessante, eu não sei se vocês viram o anúncio esses últimos dias aí, nós agora também, a Fortinet tem, com o FortiGate, é a primeira solução de Next Generation Firewall integrada, né, SD-WAN integrado com o Next Generation Firewall, que tem integração nativa com a V1 da Azure, né? A gente já tem esse tipo de suporte no NCC do Google, né, da Azure também, e agora a primeira solução de Firewall Next Generation que está integrado no SD-WAN
com V1 da Azure, tá? Então abre mais espaços de arquiteturas que são recomendadas e que são testadas, comprovadas e suportadas também pelos provedores, né? Então abre um cenário muito interessante aqui de disponibilidade. Falando da segunda camada agora, né? Nós falamos de uma camada de rede, né? Propriamente dita, falando um pouquinho de soluções para proteção de aplicações. Obviamente, a gente tem vários cenários aqui, proteção de correio eletrônico, proteção de aplicações SaaS, né? Mas vamos focar em uma específica, que é proteção de APIs, né? Aplicações que são disponibilizadas em infraestrutura de nuvem pelas empresas, né? Então, aí a preocupação, né? O Rafael mostrou no começo qual a preocupação de uma migração para a nuvem, o que preocupa mais os clientes, no caminho de maturação, né, dessa experiência de nuvem, né, nessa jornada de nuvem, quais são as preocupações que são mais características de cada momento do cliente, né, da empresa, e aqui a gente mostra um dado mais específico de quem disponibiliza aplicações em cloud, né? Então, a preocupação sempre com os vazamentos de dados, né? Por conta de uma falha de configuração, por falha de até uma questão de bug de aplicação, né? A questão da disponibilidade também é uma coisa importante, né? Acessos não autorizados, principalmente a questão de ransomware também é um ponto importante que a gente percebe em muitos clientes, como é que eu me protejo contra ransomware em ambiente de cloud, né? Então a gente tem algumas estratégias aqui, obviamente que eu não vou conseguir falar todas, né? Mas, por exemplo, nesse caso de ransomware, você pode ter uma solução da Fortinet dentro do host que você tenha, numa máquina virtual, dentro de uma imagem de container, mas você também pode ter isso de forma não orientada a agente. Eu vou mostrar uma solução no final que você consegue fazer isso de forma transparente, tá? Buscando esses ransomware, buscando as anomalias dentro do ambiente ligadas a malware, atividade maliciosa, nos storages, que não precisa de um agente instalado, tá? Que pode complementar uma estratégia muito interessante aí de vocês. Então, APIs, né, de uma forma geral, hoje é um fenômeno que por vários motivos, né? As ferramentas estão disponíveis em nuvem. Quando uma aplicação vai para a nuvem e ela passa a ser nativa, né? Já no desenvolvimento, ela usa muito mais APIs, né? Então aí a preocupação das empresas, né? Principalmente no que fala dos WAFs nativos dos provedores. E aqui eu quero deixar bem claro, por mais que eu estou falando aqui, né? Por exemplo, comparando as soluções de firewall, né, dos provedores, o WAF dos provedores, nenhum momento aqui a gente está se colocando como concorrência de um provedor de nuvem, tá? Mas a proposta aqui é mostrar que, como as soluções são simples dos provedores, do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de funcionalidade, a gente posiciona ali justamente na questão de melhoria do nível de maturidade do cliente, usando ferramentas mais, vamos dizer assim, robustas, com mais funcionalidades, com funcionalidades que agregam, principalmente quando a gente fala de ambiente dinâmico, que tem alta carga administrativa, né? Tem muita coisa que tem que ser, porque toda hora uma aplicação nova é disponibilizada, um patch, né? Aquele conceito do CI/CD, que as atualizações são constantes. Então, isso gera, em muitos casos, né, por conta do ambiente de nuvem ser muito dinâmico, muito atrito entre a área de segurança e a área de aplicação, né? Então, o WAF tem que ter uma capacidade de entender as aplicações e permitir eliminar, sim, as ameaças, mas não ter os falsos positivos que possam causar uma indisponibilidade de aplicação. E tem a questão dos custos escondidos, novamente, como tem na questão do firewall, né? Pode ser que a solução do provedor seja simples e consiga atender as expectativas de muitos clientes, até a gente tem possibilidade, como no caso da AWS, de usar nossas regras gerenciadas, né, dentro do WAF da própria AWS, mas continua sendo o WAF simples deles, né, o Web Application Firewall deles nativo, né, mas com as nossas regras, né. A nossa proposta aqui é utilizar justamente, que é a demanda que a gente tem visto dos clientes, cada vez mais uma proteção que usa o conceito de proteção da API, proteção contra ameaças, a integração, né, justamente com os métodos de CI/CD para evitar esse atrito e que
da área de segurança que gerencia o AF e da área de aplicação, e é só possível fazer isso com inteligência artificial, machine learning e automação, né? Justamente pensando em redução de falso positivo e dessa carga administrativa operacional e, lógico, né, pensando em disponibilidade da aplicação. Aqui, essa figura do lado, ela mostra, na verdade, uma arquitetura genérica, onde o nosso AF se integra com o Next Generation Firewall, com a parte de sandbox, né, justamente através do que o Rafael mencionou do Fabric, né, essa capacidade que nós temos de utilizar todos os recursos de integração das nossas soluções, né? Então, se você tiver um FortiGate, você consegue interconectar com, né, através das APIs internas ali, que é o Fabric, e trazer o melhor nível de efetividade dentro de uma inspeção de segurança, identificação de ameaças. Isso vai ajudando justamente a elevar o nível de segurança e maturidade das redes. Um outro caso interessante da aplicação, que a gente está prevendo aí que vai ser realmente, né, a gente já começou a ver essas migrações, por exemplo, o ambiente de SAP e Oracle para a nuvem, né, dos ERPs. E por que isso é importante? Porque, primeiro, são ambientes que são super críticos para as empresas. Em muitos casos, a área de segurança não toca esses ambientes, não gerencia, não consegue administrar, não tem gestão sobre esses ambientes, porque são ambientes críticos, às vezes tem até uma estrutura separada, em muitos casos, em muitas empresas, que não está nem dentro da área de IT, é uma estrutura separada para cuidar desse tipo de ambiente. Então, o grande desafio das empresas hoje é como trazer a segurança para dentro desses ambientes, mesmo que eles estejam premises, e aí, em muitos casos, agora, a previsão é que esses ambientes vão para a nuvem, né? Então, a prática de segurança, ela tem que evoluir nesse sentido. É isso que a gente vem chamando a atenção, né? Então, o cenário de migração de RP para a nuvem é super importante aqui, justamente porque a prática de segurança em cloud precisa se adequar, né? Na verdade, o gerenciamento de segurança desses ambientes de RP precisa se adequar a esses ambientes de nuvem. Por quê? O que acontece, né, quando tem um dado de RP que é comprometido, né? O ambiente é comprometido, que tipo de informação é vazada, enfim. Nós estamos falando de dados de RH, potencialmente, estamos falando de informações de clientes que são identificáveis, e aí é regulamentado em qualquer lugar do mundo hoje, né? Dados de venda, propriedade intelectual, quer dizer, tudo que ninguém quer perder ou ter vazamento ligado, tá? Então, isso pode trazer não só prejuízos, né, econômicos, competitivos, enfim, mas também uma reputação, uma imagem ruim para o mercado, né? E hoje essa imagem ela é super noticiada, né? A gente tem todos os casos aí, e a gente teve já casos no mundo com RP que foram comprometidos, né? Aí esse relatório explica bem isso. Outro dado interessante, falando especificamente de SAP, a SAP é uma empresa sensacional, tem uma prática de segurança muito boa, mas o código tem uma quantidade muito grande de linhas de código ali envolvida em todos os produtos, né? Então, quando a gente fala disso, vai ter estatisticamente uma quantidade de bugs, de segurança, inclusive, né? E aí aqui é uma amostra, né? A quantidade de CVEs, né? De vulnerabilidades que foram identificadas de SAP e que tem que ser corrigidos. Eles têm uma graduação lá de níveis, qual a velocidade tem que ser aplicado a um fix, mas o que eu tenho visto na prática é que muitos ambientes não conseguem fazer as aplicações de patches, mesmo aqueles que são super críticos de SAP. Por quê? Porque tem o processo de homologação do patch, teste, replicação de ambiente para o teste. Então, são atividades que consomem muito tempo e muitos recursos, né? Então, o que acaba acontecendo no ambiente on-premise é que essas aplicações de patch elas são menos frequentes do que deveriam ser, né? E aí, essa prática ela não pode persistir quando você vai para a nuvem. Por quê? Porque hoje a gente já sabe que um patch, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade que é descoberta em menos de 72 horas já tem um exploit dela, né? Então, é importantíssimo que o ambiente que está em nuvem ela esteja melhor protegido do que o ambiente on-premise. Por quê? Porque a premissa em nuvem é que esses ambientes sejam mais acessíveis em qualquer lugar. Dentro do data center, você consegue colocar regras de quem acessa, como acessa, muito mais restritas, né? Então, a proposta aqui é utilizando
todos esses elementos que a gente conversou das 3 camadas, justamente para proporcionar uma segurança elevada nesse ambiente de SAP. Por exemplo, isso aqui é uma arquitetura, né, de SAP, onde eu posso usar o FortiGate, o FortiWeb, que é o nosso WAF, né, como eu mencionei, o nosso Next Generation Firewall, para fazer a conectividade segura, SD-WAN, etc. E aqui eu não estou só segmentando, né, permitindo aí que os ambientes, né, ou até os landscapes de SAP sejam protegidos entre si, né, compartimentalizados. Mas aqui eu estou olhando as assinaturas específicas de ataques que eu conheço de SAP. Eu estou trazendo uma política de aplicação onde eu posso dizer o seguinte: só é possível conectar no ambiente de front-end do SAP se estiver usando o client de SAP. Eu não posso usar o browser, apesar do tráfego ser web, né? Então, eu ter todos os enforcements que o FortiWeb consegue adicionar também. Por exemplo, eu não trouxe aqui a informação detalhada, mas quais são essas vulnerabilidades que o SAP tem, né? Por exemplo, cross-site scripting, coisas que são comuns, né? Não podem ser expostas à internet porque eles vão ser explorados sem dúvida nenhuma. Então aqui a gente já mitiga tudo isso, mesmo no tráfego encriptado, a gente consegue fazer a aderência. Outra coisa que é importante a gente sempre lembrar: a SAP foca muito nos produtos que são dos business suites dela, enfim. Mas também ela disponibiliza umas ferramentas, né, o SAP Router, o Web Dispatcher, que muitas vezes não são nem cobrados, né, mas são aquelas soluções temporárias que ajudam os clientes e que acabam virando definitiva. Hoje a quantidade de SAP Routers que estão em produção, que são acessíveis pela internet, é uma quantidade enorme, né? A gente fez um levantamento e eu não lembro agora o número exato, mas são potencialmente códigos que não são comerciais, são códigos que são disponibilizados para os clientes de forma gratuita e que tem problemas de segurança também, né? Então, aqui, por exemplo, no caso do Web Dispatcher, né, a gente pode substituir isso colocando um FortiADC, por exemplo, um nosso balanceador de carga, né, que consegue ter integração nativa com o SAP. Eu estou colocando aqui só um aspecto geral. Todas essas arquiteturas são testadas e comprovadas, a gente tem isso disponível para todos os ambientes, seja Azure, AWS, enfim. E aqui a ideia é dar esse salto de segurança, né, daquela configuração simples, básica, e trazer isso para um cenário adequado nesse ambiente de nuvem. Tá? Essa é a nossa proposta de valor aqui. Então, se tiver qualquer dúvida, a gente pode conversar mais detalhes aí e detalhar um pouquinho melhor isso. O último ponto que eu queria colocar aqui é o pilar de plataforma, né? Porque é tão importante a gente ter visibilidade nesses ambientes de nuvem e em muitos casos são várias contas, né, em cada um desses cenários de cloud, com mais de um provedor. Então, quando você começa a olhar essa matriz de quantidade de contas dentro desses serviços de nuvem versus os provedores, a quantidade de usuários, começa a ficar uma matriz muito complexa para você ter visibilidade e controle, né? Então, aqui a ideia é manter esses ambientes dentro do controle, seja com melhores práticas, seja tendo essa visibilidade, seja olhando e mapeando o ambiente, trazendo uma visibilidade muito ampla e com benefícios para várias áreas dentro de uma empresa. Por exemplo, o time de cybersecurity, SOC, né? O time de risco e governança, né? Equipes de infra também de aplicação, pode se beneficiar disso, né? E por que a gente coloca isso tão importante? Primeiro, né, o Gartner diz, né, até de uma forma bem pesada, vamos dizer assim, uma mão pesada aqui, né, que 99% das falhas de segurança vão ser causadas por problemas ou faltas que o cliente vai gerar. Uma falha de configuração, uma falta de visibilidade, e é o que a gente tem visto, né? Então, pegando aqui esse documento do CSA também, que é muito interessante, ele lista as 11 principais causas dos eventos de segurança, os grandes eventos de segurança que a gente teve nos últimos anos, né? E algumas aqui chamam atenção, né? Falha de configuração ou controles inadequados, também que pode ser mitigados através a nível de plataforma, o painel de controle de cloud, né, que não estava bem protegido, seja através de duplo fator de autenticação, os guardrails não muito claros, né, até a arquitetura, como está definido dentro da construção das contas, dentro do ambiente de cloud, né? A visibilidade limitada e a questão do abuso, né? O usuário que tem o privilégio, que é o privilégio que ele deveria ter realmente, apropriado, mas ele abusa desse privilégio, né? Então, também coisas que a gente consegue identificar por padrão, enfim, dentro da solução.
E aí nós estamos falando de uma solução aqui da Fortinet chamada FortiCWP. É uma plataforma SaaS que ela tem 3 tipos de proteção. A proteção básica, né, que é o Workload Guardian, que traz toda essa questão da visibilidade, painel de dashboard, e ele tem 2 outros módulos, tá? Um que é o Storage Guardian, então ele consegue entrar, que eu vou falar um pouquinho aí sobre aquela questão do malware, né? Então ele consegue entrar identificando comportamentos anômalos ou malwares conhecidos dentro do ambiente de storage, sem precisar instalar um agente, e também identificar dados sensíveis que estão disponíveis ou que estão desprotegidos nos storages também, e alertar isso para que possa ser feito de forma proativa, evitando aí vazamento de dados, como a gente já viu vários aí, tem histórias e mais histórias aí, de coisas, por exemplo, bases de dados que foram criadas ou áreas de trabalho que foram criadas de forma temporária que depois não são destruídas, né? E ficam lá disponíveis e depois acabam sendo vazados. A gente viu aí vários casos desse tipo. Então, aqui eu consigo ter não só no dado em repouso, mas também no dado em trânsito, quer dizer, aquele dado que está acessível na hora de uma leitura, de uma gravação, né? De um arquivo, mas também eu posso forçar um scan de informações que estão armazenadas e que não estão sendo acessadas naquele momento. Então, eu consigo dar uma visibilidade muito grande no ambiente de storage com relação a isso. E a parte de proteção também para containers, né? Entrando aí no nível de Kubernetes, né? A proteção das imagens que são geradas, quais são as vulnerabilidades que tem, quais são os controles que não estão bem feitos. Então, a gente consegue dar uma visibilidade muito grande. E o que é interessante da plataforma? Ela não só consegue trazer essa visibilidade e informação, mapeando os processos, os fluxos, quais são os elementos que estão, quem conversa com o que dentro do ambiente de nuvem, mas e multinuvem também, né? Ele traz essa visibilidade com todas as nuvens ao mesmo tempo, no único painel. Ele consegue trazer uma visibilidade gerencial de como está a evolução disso, como que está quais são as prioridades que a gente precisa tratar dentro do ambiente de cloud, porque às vezes você tem inúmeras issues que você precisa tratar, mas quais delas tem que tratar primeiro, né? Então a gente consegue trazer uma visibilidade até histórica nesse sentido, né? O que melhorou, o que piorou, porque uma coisa que muitos clientes reclamam é que às vezes eles têm esse dashboard simples dentro do ambiente de cloud, acaba não tendo muita acuracidade, porque ele é muito sensível, né? O desenvolvedor vai lá e starta uma imagem que tá, vamos dizer assim, com vulnerabilidades, e está, sei lá, 100 instâncias dessa imagem vulnerável, o que vai acabar acontecendo é que o indicador dele de nível de segurança cai muito, e logo em seguida essas imagens vão sendo destruídas, sobe de novo, então fica um indicador que oscila muito, fica difícil de você colocar isso no dashboard gerencial. Aqui a gente consegue trazer essa visão realmente mais histórica e trazer essas informações sem ter essa oscilação tão grande, trazer uma informação um pouco mais rica e acionável, né, nesse sentido. Com isso, gente, eu termino aqui a minha apresentação. Queria deixar um espaço aí para, se caso tenha alguma pergunta. Antes de passar para... Por favor. Daniel, a gente recebeu aqui para os outros canais nossos de comunicação algumas perguntas. Então, vamos lá. Eu vou explanar para você aqui. Uma delas é uma pergunta que sempre a gente tem quando está conversando com um cliente, né? Você vem conversar com a gente e tudo mais, que é como identificar as minhas superfícies de ataque, né? É o que sempre me perguntam também, sabe, Rafael, Daniel? Alguma coisa mais para fazer? Como identificar aí essa superfície de ataque que nós falamos aqui? Perfeito. Primeiro, ter esse olhar, né? Nossa recomendação, né? Ter um olhar nesses 3 pilares, né? Buscar, assim, a questão da arquitetura de rede, né? Como ter essa visão de ameaças e não só segmentação, né? A questão da visibilidade, ter logs melhores, ter informações mais detalhadas, né? Através, por exemplo, usando o nosso Next Generation Firewall ou um Next Generation Firewall, né? Tendo essa visão, acho que já é um bom início, mas também não deixar
desculpa, os outros 2 pilares desprotegidos, né? Ou atrofiados, né? Não colocar muito esforço em um e deixar os outros sem o mesmo nível de proteção. Que é uma coisa que a gente acaba vendo. Por exemplo, cenários de migração de SAP. A gente já teve casos de clientes que estavam buscando, por exemplo, o Next Generation Firewall. A gente foi destrinchar o projeto, conversar sobre o projeto, e na verdade era um projeto de migração de SAP para nuvem. Quer dizer, estava endereçado ali a questão de network, mas os outros elementos também são importantes, né? As configurações, então a camada de plataforma e a camada de aplicação, colocar os elementos que são melhores para a gente realmente cobrir toda a arquitetura. Então, caso a caso, obviamente que a gente tem que ter uma visão específica, né? Não tem uma fórmula mágica para todos os casos, mas ter sempre essa visão das 3 camadas sendo cobertas. Tá? Eu acho que já é um bom começo. A gente pode sempre olhar de forma consultiva, a gente tem profissionais para fazer isso também, né? Tanto através dos parceiros, quanto nós temos também recursos internos para fazer esse tipo de serviço, mas olhar sempre também como que está. Não basta só ter o elemento ali. Outra coisa que a gente vê muito frequentemente é, por exemplo, um cliente contratar um Next Generation Firewall dentro do ambiente de marketplace, por exemplo, e não configurar ele de forma apropriada. Você tem lá o Next Generation Firewall, excelente, mas ele não acaba não inspecionando o tráfego como ele deveria estar inspecionando, por uma questão de arquitetura, posicionamento, né? Então é importante ter também não só a melhor solução, mas entender como aquilo pode ser aplicado ao seu ambiente, tá? Isso é um exemplo, obviamente que tem vários outros aí, mas de forma bem simples é o que a gente tem visto aí, que a gente recomenda para endereçar todas as superfícies de ataque. Bacana, Daniel, muito obrigado. Pessoal, eu sei que geralmente vai chegando na parte da pergunta, o pessoal vai saindo, mas daqui a pouco nós teremos um quiz aí com alguns sorteios, tá? Então, se vocês quiserem conseguirem aguentar um instantinho, a gente já vai finalizar e fazer esse quiz. Daniel e Rafael, tem uma outra pergunta aqui, esse também é sempre uma dúvida comum aí dos nossos clientes, que é se eu estou na nuvem, né? Ou até mesmo pensando em ir para a nuvem. Eu já contratei uma nuvem, eu já não estou seguro, por que eu preciso desses itens a mais, ou preciso pensar nisso, né, nessa segurança, subir uma VPN, tipo, eu já tô com o Azure, só se eu abrir a porta aqui, disponibilizar a aplicação, eu já não vou estar seguro, né? Por que eu preciso dessas camadas de proteção a mais aí? Depende muito do cenário, tá? Mas de uma forma bem simples, depende muito do risco que você está percebendo no teu ambiente. A gente fala muito de clientes que vão para a nuvem e não entendem os riscos que estão envolvidos, não fazem realmente uma análise de risco. Então, acaba contratando serviço só por questão de compliance, eu tenho que ter um firewall, eu tenho que ter isso, né? Que era o que acontecia, se você me permite essa analogia, há 5, 10 anos atrás, mais ou menos, no mundo on-premise, né? Então, eu tenho um antivírus, eu tenho um firewall, eu tenho um IPS, então eu estou seguro, né? Tenho um anti-spam, então eu estou seguro. E aí, o que acabou acontecendo, né? Começou a aparecer os ransomwares, começou a aparecer ameaças que não eram, né? Eu poderia falar de ameaças persistentes, ameaças avançadas, né? Não, aquelas soluções elas não se adequavam, porque muito baseado em assinatura, tem a questão do dia zero. Então eu traço mais ou menos esse paralelo para dizer o seguinte, né? Hoje não basta você só ter a solução, né? Segurança não é, infelizmente, gente, on-off, né? Então você tem que entender qual é o teu risco, entender o que você quer mitigar, né? Para justamente fazer o investimento correto, seja em serviço, em pessoal, né? O que você tem que dedicar mais esforço. Então, nesse cenário, o que a gente vê? O meu ambiente de nuvem, eu tenho lá a solução do provedor e já estou seguro? Depende. Você precisa só de segmentação, do básico, o teu ambiente é pequeno, talvez aquilo já te atenda, né? Mas o que a gente vê é que quando o cliente busca melhorar o nível de segurança, né? E é o que a gente tem visto, porque as ameaças cada vez mais, como o Rafael mencionou, estão ficando mais evoluídas e estão explorando mais os vetores de nuvem, né? E aí não basta você só ter o básico, já não é mais necessário. Você precisa de algo que te traga
esse nível de segurança elevado aí, porque é uma questão de tempo para você ter problema. Então, o que a gente busca sempre é proporcionar uma melhoria desses ambientes. Então, o ambiente de nuvem do provedor pode estar adequado ao que você precisa, mas a gente pode oferecer realmente algo melhor. Tá? Essa é a nossa proposta de valor. Bacana, Daniel. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver, pode mandar no chat. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para falarmos aí um pouco de um case de sucesso aqui da 7IT, seguindo todas essas recomendações e tudo mais. Estão vendo minha tela aí? Sim, mas não está em modo apresentação. Deixa eu cancelar. E tá pegando tela diferente, desculpa aí, pessoal. Pronto, agora sim. Acredito que está aparecendo para vocês aí. Então, um dos nossos cases de sucesso aqui da 7IT, um de nossos clientes aí do segmento financeiro, né, que oferece soluções de antecipação de recebíveis, tinha um desafio, óbvio, é claro, relacionado à pandemia, como muitas empresas aí tiveram, né, que parte dos funcionários estavam trabalhando no home office, e muitas empresas do prédio desse nosso cliente estavam cancelando o aluguel da sua sala. Então, eles estavam enfrentando, ou possivelmente poderiam enfrentar um segundo fator, que era o quê? O prédio estava chegando a ponto de desligar, né, a energia do prédio. Então, ele perderia toda a sua infraestrutura local. Tá? Então, esse era um grande problema. Então, como a empresa financeira, né, de soluções financeiras, não tinha como eles ficarem offline. Então, a nossa solução foi o quê? Vamos para o Azure, né? Então, vamos oferecer uma solução em cloud, uma solução em nuvem para esse parceiro. E aí, com o apoio das tecnologias da Fortinet, seguindo aí todos os requisitos de segurança, nós conseguimos aí entregar essa alta disponibilidade e sanar esse desafio dele. Então, mas isso só foi possível porque este cliente ele tinha todo, ou assim, até onde era possível, o Fabric, né, o Security Fabric da Fortinet, que o Rafael comentou conosco, que era o quê? Tinha um FortiGate, um Next Generation Firewall on-premise, né, então localmente, e aí nós tínhamos o Azure com as aplicações e o data center dele hospedado no Azure, e aí as outras camadas de aplicações também do Security Fabric, FortiAP, FortiSwitch, garantindo aí a segurança local e integração entre a tecnologia da Fortinet. E aí, isso garantiu que ele continuasse a trabalhar, né, garantindo segurança também por meio de VPN, algo que nós fizemos aí recentemente, já está rodando e operando dessa forma, que foi uma das coisas aí que o Rafael e o Daniel, inclusive, comentou, que a Fortinet ganhou até, inclusive, um prêmio sobre isso, que é o primeiro fornecedor de tecnologia em segurança a fornecer SD-WAN no Azure, né? Então, foram os primeiros aí, são pioneiros nisto, e aí nós já implementamos também há pouco neste nosso cliente. Então, o que é bacana dessa solução de SD-WAN, de VPN SD-WAN junto com o Azure? Garante total, né, continuidade do negócio, porque nós bem sabemos, no Brasil é muito recorrente, temos instabilidade de provedores,
né? Então, o SDO fica monitorando por meio de SLA, de latência e tudo mais, o tráfego e a qualidade dos links de VPN, dos túneis de VPN com o Azure, com a nuvem, e aí garantindo assim que se tiver alguma queda, alguma instabilidade, tenha continuidade dos negócios e das operações. Tá? Então, esse é um dos nossos cases de sucesso. Temos muitos outros, mas para não prolongar, nós escolhemos um que está bem atualizado com as tecnologias sempre da Fortinet. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade de entender melhor o nosso case ou até mesmo aplicar em sua infraestrutura, pode entrar em contato conosco que nós estaremos sempre aqui disponível para auxiliar vocês aí nessa parte de segurança.